morta por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Aleluia, glória a Deus. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo A mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também até por uma coroa trocar. nesta cruz Padeceu e por mim já morreu. meu amado Jesus, para dar meu perdão, oh, perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha, para nossa Santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nós aqui, pastor, com Jesus, a Vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo está vindo nos buscar. Cristo vem nos buscar, e com Ele uma parte da glória de ter. E eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar.
Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Deus tem um plano em cada criatura, aos astros do céu, a cada rio ele dá um jeito, tem um caminho para mim, traçou a minha Vida eu entrego a Deus. pois o seu filho a entregou por mim. Glória a Deus. Não importa onde for, seguirei meu Senhor sobre Terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera Aleluia, Jesus. da grande areia e as ondas sob seu mandar. Glória a Jesus. As aves em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha Vida eu entrego a Deus. pois o seu filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, me perdoe, eu toquei aqui sem querer. Glória a Deus. Deus tem um plano em cada criatura, aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um jeito, tem um caminho para mim, traçou a minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho a entregou Glória a Deus. por mim. Aleluia. Não importa onde for, seguirei meu Senhor sobre terra ou mar, onde Deus mandar, Irei. Deus enumera cada grande areia e as ondas sob seu mandar. Aleluia. As aves em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir
a flor, a minha vida eu entrego a Deus. pois o seu filho Entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar. irei. Glória a Deus. Em seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guia. Aleluia. A minha Vida eu entrego a a Deus, Deus. pois o seu filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei Meu o Senhor sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Pai do Senhor, amados irmãos, Pai do Senhor, Ângela dos Santos, boa noite. Pai do Senhor, todos os ouvintes da Palavra de Deus, estamos aqui mais um dia, mais uma noite, começo de semana, para agradecer a Deus. Não sei se os irmãos estão me escutando bem. Se estiver, diga: estou escutando bem, diga sim. Se a irmã estiver me escutando bem, diga sim. Então, amados irmãos, nós hoje vamos falar sobre Paulo e Silas. Vamos falar sobre esses dois apóstolos de Cristo. Paulo, muita gente já conhece. Vamos falar, amados irmãos, sobre a prisão deles, a libertação deles, e vamos falar sobre uma mulher endemoniada que usava de sua artimanha, de adivinho, para enganar as pessoas. Mas Paulo a libertou desse espírito maligno. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela família, pelos lares, pela nossa nação. Vamos agradecer a Deus pelos nossos filhos, agradecer a Deus pelos nossos maridos, esposas. Vamos agradecer a Deus, irmãos. É momento de a gente agradecer a Deus. Estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo uma pandemia, muita gente numa situação difícil, apertado. Quando a gente anda aí no comércio, no Brasil, em alguns estados que nós andamos, a gente vê a situação de calamidade, muita gente passando dificuldade e necessidade. Por isso que nós devemos estar sempre firmes na presença do Senhor, pois através de Cristo
através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós possamos alcançar vitória, pois Jesus ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Jesus veio para nos abençoar, Jesus veio para mudar a nossa história, tirar a gente do lamaçal do pecado. Por isso que ele morreu na cruz, para nos dar uma vida abundante. Muitos escolhem o caminho do erro, o caminho do pecado, que os leva à morte. Como diz lá em Eclesiastes capítulo 12, diz assim em Eclesiastes capítulo 12, há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o fim são caminhos de mortes, irmãos. Há caminhos que para o homem parece ser bom, ser maravilhoso, ser prudente, mas o fim os leva à morte. O pecado os leva a nos afastar de Deus. O pecado nos leva a se distanciar de Deus. Mas Jesus, na sua cruz, ele morreu para nos dar uma oportunidade de vida diferente. Quando ele morreu na cruz, ele morreu para mudar a história. A lei, a partir daquele momento, a lei não mais existia. Nós deveríamos respeitar a lei, mas não como regra e fundamento para chegar ao céu. Para chegar ao céu, nós devemos aceitar a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. O caminho para chegar a Jesus é Cristo. O caminho para chegar ao Pai é Cristo. E ninguém passa a não ser por Ele. Então devemos estar firmes, sempre na presença do nosso Deus, sempre andarmos na presença do nosso Deus, confiarmos no Senhor, embora tantos problemas, tantas adversidades, mas Jesus ele diz: eu estou contigo, confia em mim. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor terão vitória. Os que esperam no Senhor e confiam no Senhor jamais como é o nome disso? Decepção, jamais tem decepção. Quando a gente confia no Senhor, jamais a gente se decepciona. A palavra saiu agora, irmãos. Vamos orar, vamos clamar. Pai Celestial, estou aqui mais um dia, Senhor, na Tua presença, mais uma noite de segunda-feira. Abençoa a minha vida, perdoe minhas falhas, Senhor, obras e pensamentos, Senhor. Guarde a minha vida, perdoe meus erros e minhas falhas, Jesus. Visita-me, Senhor, da planta do meu pé ao fio do meu cabelo. Repreende todo mal, toda fúria, todo pensamento do mal contra mim. Toma aquele sítio em Tuas mãos, toma aquele projeto ali em Tuas mãos, Senhor. Que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Realiza os desejos do Teu coração, Senhor, na minha vida. Faz o Teu querer e a Tua vontade. Perdoa meus erros, Senhor. Perdoa minhas atitudes, minhas falhas, Jesus. Guarda a minha vida, Jesus. Cuida da minha vida, Pai. Perdoe meus erros e minhas falhas cada dia, Jesus. Visita, Senhor, meu filho. Guarda ele em Tuas mãos. Abençoa meu filho. Abençoa, Jesus, a minha família. Abençoa toda a minha família. Meus irmãos, minhas irmãs, sobrinhos, sobrinhas, tios, tias, toda a família Leandro, família Lacerda. Toma a frente da nossa família, Jesus. Abençoe cada um dos meus irmãos, toma eles nas Tuas mãos. Repreenda o mal e a fúria sobre a vida de cada um deles, Senhor. Abençoa cada neto que minha família tem, bisneto. Jesus, nos ajuda, Pai, a andar na Tua direção, ser fiel a Ti.
Abençoa os lares, as famílias, Senhor. Visita, Senhor, os lares nesta noite. Repreende a fúria do inimigo, repreende toda a preparação do inferno. Visita os lares nesta noite, visita a família, visita as crianças, os jovens, adolescentes, visita os anciãos, os adultos, visita aqueles que estão na casa de repouso, Pai. Jesus vai dando vitória à tua igreja, vai dando vitória a teus filhos, vai dando vitória, Senhor, à nossa nação. Visita os hospitais, visita as UTIs, os CTIs, os isolamentos, Senhor. Visita as salas cirúrgicas, Pai. Toma a frente, Jesus. Abençoa os médicos, enfermeiros, auxiliar, todos aqueles que trabalham nos hospitais, porteiro, faxineiro, Jesus. Abençoa, Pai. Abençoa, Pai. Nos livra desta pandemia, Pai. Ajuda a tua igreja, ajuda teus filhos, Senhor. Visita a tua igreja, as Assembleias de Deus no Brasil, a Igreja Presbiteriana, a Congregacional, Batista Quadrangular. Visita toda a igreja evangélica no Brasil. Visita, Senhor, os pastores, missionários, evangelistas, presbíteros, diáconos. Visita auxiliares, Senhor. Visita os porteiros. Visita as irmãs do círculo de oração, visita os irmãos que ajudam ali na mocidade, Pai. Visita, Pai, cada um que faz a tua obra, Jesus. Abençoa, Senhor. Visita, Jesus, os nossos estados, o estado da Paraíba, o estado de Pernambuco. Abençoa Pernambuco, Toritama, Caruaru, Santa Cruz, o polo de confecções. Abençoa, Jesus, a vida de cada um de nós, Senhor. Visita, Senhor, irmã Sandra, missionária Sandra, visita a missionária Andréia, visita pastor João Batista, abençoa teu filho, seu ministério, multiplica o azeite na vida do teu filho, Jesus. Abençoa, Jesus, a Lana, visite ela nesta noite, dê vitória a ela, dê tranquilidade a ela, trabalhe dentro dela, Senhor, tire tudo aquilo que não faz parte de ti, Jesus, repreenda o mal e a fúria sobre a sua vida. Visite, Pai, os presidiários, os presídios feminino, masculino, juvenil, repreende todo o mal, liberta aquelas vidas, Senhor, que estão contaminadas pelo pecado, pelos vícios, Pai. Chegue com misericórdia na vida de muitos ali, Pai. Liberte, transforme a vida daquele jovem, adolescentes, adultos, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, do teu povo. Repreende as drogas, a maconha, Jesus. Repreende o crack, a cocaína, tudo aquilo, Senhor, que é entorpecente, tudo aquilo que não é de agrado do teu, Jesus. Repreende. Visita a vida de Jonatas, liberta ele das drogas. Visita a vida, Jesus, de Vitor Felipe, visita a sua família, liberte ele das drogas, Pai. Visite seu pai, dê força a ele para caminhar, Senhor, para ele não desistir na caminhada. Abençoa, Jesus, presbítero José Arthur, Dona Miriam, Felipe, seu filho, Arthur Neto, seu filho. Visite Jesaías, seu filho, suas esposas, visite seus filhos. Senhor, visite todo o lar do presbítero José Arthur. Dê vitória a teu filho, dê sabedoria a ele cada dia mais, e chegue com saúde, Jesus, na vida do teu filho. Ele precisa de saúde, Jesus. Chegue com cura na vida dele, Jesus. Abençoe teu filho, um homem sério, um homem abençoado por ti, Jesus. Um homem que precisa do teu socorro na sua saúde, Jesus. Toma a sua vida, toma seu ministério, tome seu lar, tome sua casa, seus negócios, Jesus. Abençoa, Jesus. Abençoa a irmã Ângela Santos, toda a sua família, seus filhos, genros, marido. Abençoa, Jesus, seu lar, sua netinha.
dê vitória, Jesus, repreenda o mal, a fúria, liberte aqueles que precisam de libertação, dê vitória àqueles que precisam de vitória, e ajude a tua filha a caminhar, Senhor, a sempre caminhar na tua presença, nunca desistir. Visite Kiliane Ferreira, abençoe tua filha, Jesus, repreende o mal sobre a sua vida, liberte ela daquilo que ela necessita, ajude ela na caminhada, abençoa seu lar, sua família, seus parentes, maridos, todos, Senhor, que são familiares de Kiliane Ferreira. Abençoe todos os teus filhos que estão nos ouvindo, Pai. Abençoa a pastora Rosinete, o ministério Tempo de Preparação. Abençoa a tua filha, ajuda seu ministério, ajuda, Pai. Nos ajuda a andar na tua direção, perdoa nossos erros, Pai. Ó, Pai, cuida do órfão, da viúva, dos necessitados, aqueles que não têm, Jesus, nada para poder comer. Visita aqueles que dormem na rua, visita aqueles que não têm um lar, não têm um teto, não têm o que comer. Ó, Senhor, toma a vida, ajude, Senhor, aquelas vidas que estão nesta situação. Visita as igrejas, visite todas as igrejas no Brasil e no mundo, desperta todo o teu povo, Jesus, para orar, para clamar, para te buscar, porque quando nós te buscamos, o Senhor responde, Pai. Nos ajude a caminhar na tua direção. Abençoa Flávia ali na América, dê vitória à tua filha, abençoa que esse divórcio saia dela, que Deus possa chegar com vitória na sua vida, na sua família, abençoe seu pai, sua mãe. Jesus, chegue com vitória na vida dos teus filhos, Senhor. Visite Neide, visite Rocivan, Rosélia, visite todos aqueles que estão nos ouvindo e vai nos ouvir. Abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa teus filhos, perdoa minhas falhas e meus erros. Assim eu já te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Amados irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Capítulo, Naura Santana, paz do Senhor, Naura, paz do Senhor. Nós vamos meditar aqui no texto da palavra de Deus, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 19 ao 40. Vamos estudar um pouco a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para ti. Comece a confiar no Senhor. Comece a acreditar na vontade de Deus. Comece a orar pelo seu lar e pela sua família. Você tem um compromisso muito grande dentro do seu lar. Através da sua oração, Deus te ouve e Ele chega com solução para os teus problemas. Amados irmãos, nós vamos ver aqui a passagem de Paulo e Silas, capítulo 19, quando os donos da jovem viram que ele havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas. Versículo 19, se você estiver com sua Bíblia aí, nos acompanhe no texto. Agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, a presença das autoridades, e levando-os aos magistrados. Vamos começar do versículo 16, irmãos, me perdoe, do versículo 16 em diante. A cura de uma jovem endemoniada, adivinhadora, uma mulher que usa o adivinho para enganar as pessoas, uma mulher que usa de trapaça. Nós vamos entender aqui esse texto. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, Paulo e Silas, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos.
ela tinha um dono, e aquelas coisas que ela adivinhava lhes dava lucros aos seus donos. No versículo 17, seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos e muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu, o espírito de adivinho. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram-lhe: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Amados irmãos, aqui quando a gente olha esse texto, Paulo expulsou um espírito que possuía uma jovem escrava e lhe concedia poderes preditivos, perdendo sua fonte de lucro. Os senhores desta jovem, ou seja, os donos desta jovem, Paulo e Silas, à presença das autoridades que o açoitaram, os poderes preditivos, perdendo sua fonte de lucro, os senhores dessa jovem levaram Paulo e Silas à presença das autoridades, que as açoitaram e encarceraram Paulo e Silas. Espírito de adivinhador esta jovem tinha. Além do mais, ela não era dona de si mesma. Um espírito demoníaco que fornecia informação à jovem escrava para que ela pudesse contar às pessoas segredos sobre suas vidas. A adivinhação era proibida para o povo de Deus. Lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 10, 1 Samuel capítulo 28, versículo 8, 2 Reis capítulo 17, versículo 17, Miqueias capítulo 3, versículo 11, também fala sobre esse tema. O antigo grego Septuaginta usa o mesmo verbo grego para adivinhar, usada neste versículo. Então essa jovem, ela tinha esse espírito de adivinho, e ela estava perturbando Paulo e Silas quando evangelizava o povo. E ela dizia: esses homens são santos homens de Deus. Amados irmãos, aqui no versículo 18, as palavras da jovem adivinhadora eram verdadeiras, ou seja, ela estava adivinhando o que era certo. Paulo e Silas eram homens de Deus, e em um sentido formal, mas Paulo ficou muito indignado, provavelmente porque não desejava que isto desse a entender que ela era sua parceira, ou seja, que ela fosse participante do Evangelho de Cristo. No Evangelho, em nome de Jesus, eu ordeno que você saia dela, e ao mesmo tempo o Espírito saiu. Os seus donos, que eram dono dessa jovem, ficaram indignados porque estavam perdendo financeiramente muito dinheiro. E então, amados irmãos, eles agarraram Paulo e Silas, levaram para a praça e açoitaram, tiraram sua camisa e açoitaram. Vamos ver aqui o que é que diz a palavra.
Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com varas, amados irmãos. Paulo e Silas eram homens de Deus. Paulo tinha tido um encontro com Cristo no caminho de Damasco. Paulo era um homem, um apóstolo escolhido por Cristo. Silas era um discípulo de Paulo. Amados irmãos, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitar-lhes com varas, irmãos. Como o povo de Deus sofreu. E depois de lhe derem muitos açoites, depois que deram uma pisa muito grande para o nosso conhecimento de hoje, deram uma pisa, bateram muito neles e lançaram ele na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Amados irmãos, além disso, eles foram presos no tronco como escravos. Muitas vezes, quando a gente está escolhido para fazer a obra de Deus, nós somos açoitados com palavras. Aqueles foram açoitados com varas, de maneiras terríveis. Paulo e Silas repreendeu o demônio, o espírito de adivinho que estava naquela mulher. Aquela mulher ficou sã, ficou curada. Aquela mulher ficou liberta daquele mal. E eles foram açoitados por ter feito bem àquela jovem. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor. Eu creio assim, que um orava e um louvava, e vice-versa, um louvava e outro orava. Amados irmãos, quando a gente louva, quando a gente ora, quando a gente clama ao Senhor, o Senhor dos céus nos ouve. Jesus, ele tem um projeto diferente para a minha vida e para a tua. Jesus, ele tem algo diferente para mim e para ti. E Paulo e Silas, amados irmãos, cantavam louvores a Deus e oravam. E os demais companheiros da prisão só escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto. Eu imagino a mão de Deus ali debaixo da terra. Terremoto terrível, enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor. De repente veio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram, amados irmãos. Amados irmãos, quando a gente está fazendo a obra de Deus, muitas vezes acontecem perseguições nas nossas vidas. No mundo espiritual, amados irmãos, o inimigo tem sempre vontade de nos atacar, de nos desanimar, de deixar que nós paramos na caminhada. Mas Jesus está dizendo para ti nesta noite: continue, confie em mim, eu vou te guardar, eu vou te proteger, eu vou te dar força, eu cuido de ti. E Paulo e Silas estavam sendo cuidados por Deus. Embora eles estivessem na prisão, houve aquele grande terremoto e todos eles foram soltos. Em resposta insurgente, a multidão, os magistrados, despiram Paulo e Silas e mandaram açoitá-los com vara. Despiram ele, tiraram suas roupas e meteram chicote neles, deram pisa neles. Porque, amados irmãos, eu não entendo. Isto era uma perseguição à igreja de Deus. Eles eram romanos, mas assim mesmo eles já eram crentes, eram filhos de Deus. Eles já tinham aceitado o Senhor como Jesus, como o Senhor de suas vidas. E aqui dizendo, amados irmãos, os magistrados das cidades romanas eram servidos por assistentes que seguravam feixes de varas de madeira como símbolos de autoridade dos magistrados e do poder que tinha para afligir
o castigo corporal. Paulo e Silas foram severamente açoitados com estas varas. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 5. Vamos ver aqui, amados irmãos, o que diz a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 5. Segundo Coríntios, capítulo 11. Eliane, a paz do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, que diz assim: três vezes, Paulo dizendo aqui, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar, mas Jesus lhe guardou. Quando a gente anda, quando a gente está na presença de Deus, Deus nos protege. Pode ser a situação difícil que você esteja. Paulo e Silas, ele não estava fazendo nada demais, só porque ele repreendeu aquele espírito de adivinho naquela moça, os seus donos se iraram contra ele, se levantaram contra ele. Amados irmãos, porque eles estavam perdendo o seu lucro financeiro. Amados irmãos, Deus veio para nos dar vida, para nos libertar do pecado, como libertou essa jovem deste espírito de adivinho. E aqui também, amados irmãos, a estrutura de pedra, frequentemente identificada na literatura turista de Filipos, como sendo a prisão de Paulo, foi designada desta forma somente na tradição posterior à igreja. Amados irmãos, no versículo 17, nós vamos ver o que aconteceu com o carcereiro. Jesus libertou aquela jovem que tinha um espírito de adivinho, e o preço que Silas e Paulo pagou, foram presos, açoitados, levaram muita pisa, apanharam muito, amados irmãos. O carcereiro, no versículo 17 do capítulo 16, diz assim: o carcereiro que estava cuidando dos prisioneiros, o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia se suicidar. O carcereiro ficou sem entender aquela situação, e ele disse: eu vou me matar porque amanhã eu vou ser morto mesmo. Então, quando ele ia fazendo isso, ele ia se suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto, o apóstolo Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Embora houve aquele terremoto, embora as prisões já foram abertas, aquilo que estavam prendendo eles foram todos quebrados, como é que diz aqui, de repente sobreveio um terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Amados irmãos, Deus, Ele tem a maneira de trabalhar na minha vida e na tua, e Deus, Ele sabe trabalhar. Deus levou Paulo e Silas para aquela situação, porque ali haveria salvação na vida daquelas pessoas. Aquela mulher, ela foi liberta, aquela mulher ficou livre daquele espírito imundo, daquele espírito de adivinho. Amados irmãos, nós vamos continuar aqui, ver a situação do carcereiro. Quando Paulo disse: não faça isso, nós estamos todos aqui. Nenhum preso fugiu, irmãos, nenhum preso saiu. E aqui o carcereiro diz assim: oravam e cantavam louvores em meio ao sofrimento. Paulo e Silas experimentaram a poderosa presença do Espírito Santo, enchendo o coração deles de alegria e louvor. Embora preso,
embora açoitados, a alegria deles era muito maior do que aquilo que eles tinham passado. Eles, embora tenham, eu acredito que sofrendo com as dores no corpo, eles estavam felizes, louvando a Deus e orando, e o Espírito Santo encheu cada vez mais. E diz aqui que enchendo o coração deles de alegria e louvor. 1 Pedro 2:19-21. Vamos ver aqui o que nosso Deus fala através do apóstolo Pedro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 19-21. Diz assim, amados irmãos: porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo castigado por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Amados irmãos, Paulo e Silas suportou aquela aflição, aquela dor, aquele sofrimento, por amor ao Senhor Jesus. Paulo e Silas suportou aquela afronta, porque eles praticaram o bem, libertaram aquela jovem daquela situação. E o versículo 21 diz aqui: porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os meus passos. O caminho da cruz, amados irmãos, é um caminho difícil. O caminho para chegar à vida eterna é um caminho estreito, é um caminho difícil, mas nós sofremos, mas nós vamos alcançar a nossa vitória, que é a vida eterna. O caminho para chegar ao Cristo é espinhoso. O caminho para chegar a Cristo, muitas vezes nós sofremos afrontas, como Paulo e Silas sofreram. Não sofreram só afronta, eles apanharam. Jesus, ele morreu na cruz por nós. Por que nós não devemos sofrer um pouco por eles, por Cristo? Então, se você está passando algo que você sente que está sofrendo, creia que Jesus está aceitando esse sofrimento teu. Não desista da caminhada, não se afaste da caminhada. Aquilo foi um exemplo para Paulo e Silas. Eles louvavam a Deus no momento daquela grande dor. Eles louvavam, cantavam. Amados irmãos, o sofrer para a nossa vida terrena é a vitória eterna na nossa vida com Cristo. Por isso que nós devemos suportar as adversidades desta vida. Amados irmãos, que devo fazer para que seja salvo? O carcereiro, vamos ver aqui outro texto, amados irmãos. Alegria para a honra de sofrer é um tema comum em Atos. Nós devemos sofrer para alcançar a nossa vitória. Você já percebeu, para algo chegar na nossa vida, nós devemos passar um processo. Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, não esteja pensando que é só vitória, é mais lutas, mas a vitória na nossa vida é com Cristo eternamente. Por isso que nós devemos se afastar do pecado, se afastar das coisas erradas, porque o pecado nos leva à morte. E diz aqui, amados irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 24 a 30, vamos ver aqui, capítulo 4, versículo 24 a 30, diz aqui, diz assim: ouvindo isto, unânimes,
Unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, os reis da terra se levantaram, as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Amados irmãos, porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, como gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede os teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a mão para fazer cura, sinais e prodígio, por meio do teu nome, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Paulo estava dizendo aqui, Pedro e João, uma vez soltos, Pedro e João procuravam os irmãos e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhe tinham falado. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Amados irmãos, aqui estava vendo a perseguição a Jesus Cristo, estava contando o que aconteceu com o Senhor e também o que aconteceu com Paulo e Silas. Amados irmãos, nós, quando fazemos a obra de Deus, muitas vezes nós somos perseguidos, não somos bem entendidos, muitas vezes as pessoas nos julgam pela aparência, muitas vezes as pessoas nos julgam de toda forma de pensar, mas eu quero te dizer, se você crê no Senhor Jesus, como esse carcereiro aqui creu, você vai ter uma vida eterna com Jesus. E continuando, amados irmãos, não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. O que devo fazer para que seja salvo? O carcereiro perguntou. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Amados irmãos, aquela prisão de Paulo e Silas tinha um propósito. O propósito era salvar aquele carcereiro. Amados irmãos, a maneira que Deus trabalha, muitas vezes você não entende, só vai entender muito tempo depois, porque Deus trabalha desta forma. Amados irmãos, o carcereiro: que devo fazer para que seja salvo? A pergunta do carcereiro muito provavelmente se refere a ser salvo do juízo de Deus, sobre o qual ele teria ouvido por meio das orações e hinos do prisioneiro. Para a fé em Cristo como a chave para a salvação. 10:43, João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 43, vamos ver aqui, amados irmãos, 10:43, que diz: dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo que nele crê recebe remissão do pecado. Quando a gente crê em Jesus, a gente recebe remissão dos nossos pecados, porque ele morreu para te dar vida, ele morreu para me dar vida, uma esperança de vida diferente, uma vida distante do pecado. Aquele carcereiro ficou trêmulo, aquele carcereiro queria tirar a sua vida, amados irmãos. Aquele carcereiro, como diz a sua palavra, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa.
A salvação veio para o lar daquele carcereiro, a salvação chegou na vida daquele homem, e pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e a todos os membros da casa dele foram batizados, amados irmãos. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Jesus. Amados irmãos, chegou salvação na casa daquela família, chegou salvação na vida daquele carcereiro, chegou salvação na vida daquele lar. Por isso que nós devemos crer no Senhor Jesus, por isso que nós devemos andar em direção com Cristo, por isso que devemos confiar no Senhor. A salvação veio na vida daquele homem. Aquele homem tentou tirar sua vida, ficou trêmulo, não entendeu nada do que aconteceu, porque as coisas de Deus não entende mesmo. Amados irmãos, como Deus trabalha, só Ele sabe. O projeto de Deus é Ele que entende nas nossas vidas. Esse carcereiro limpou as feridas de jovem, de Paulo e Silas, curou, ajeitou o corpo dele, limpou as feridas, limpou ele, deu de comer a eles. Amados irmãos, a salvação chegou na casa daquele homem. Por isso que nós devemos pregar a volta do nosso Senhor Jesus. Aquele homem já tinha ouvido falar de Cristo, e quando via Paulo e Silas louvar, aquela mensagem foi chegando ao seu coração. Aqui diz também, Romanos capítulo 1, versículo 16, que nós vamos continuar o texto. O carcereiro lavou-lhe as feridas dos açoites. O carcereiro lavou as feridas dos açoites. O que levou Crisóstomo a comentar, ele lavou e foi lavado, ele lavou-lhe e seus vergões foi levado dos seus pecados. Na medida que ele lavou aquelas feridas, aqueles açoites, os seus pecados foram lavados da sua alma. Jesus a perdoou, Jesus curou, libertou a sua família do pecado, da idolatria. Amados irmãos, chegou salvação naquele lar. Como diz aqui na palavra de Deus, foram batizados. O carcereiro parece ter chamado toda a sua família para ouvir a mensagem de Paulo. Cristãos divergem se o batismo dos membros da família do carcereiro incluiu crianças ou se foi restrito aos membros mais velhos da família que eram capazes de crer. Amados irmãos, quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade, portanto vocês podem sair em paz. Paulo, porém, lhes disse: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo 2 cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso, pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Paulo não aceitou, amados irmãos. Você entendeu aqui também que o carcereiro levou eles para até a sua casa, no momento que eles foram soltos, e depois trouxeram Paulo e Silas novamente para a prisão. Paulo e Silas não queriam fugir da prisão. Paulo e Silas não aceitaram isso.
Aquele encontro de Deus com o carcereiro e sua família foi para libertá-lo eles do pecado. E os magistrados mandaram soltar Paulo e Silas e eles não aceitaram. Paulo disse: não, que eles venham pessoalmente e nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas. E relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os animaram. Depois partiram. Amados irmãos, esse texto é maravilhoso. Jesus, ele trabalha de uma forma que nós não entendemos. Primeiro, Paulo liberta aquela jovem que estava com o espírito de adivinho, o espírito do mal. Paulo liberta aquela jovem que era aprisionada pelo pecado e aprisionada pelos seus donos, ou seja, ela era uma escrava, ela era escrava daqueles homens. Mas Paulo libertou aquela jovem daquela situação, mas Deus tinha um propósito naquela situação. Paulo foram presos por essa situação, foram açoitados, mas Jesus tinha um propósito na prisão de Paulo. Muitas vezes, amados irmãos, nós sofremos angústias, tristezas, perseguições, mas Deus tem um propósito lá na frente. A palavra de Deus diz: o que eu faço hoje você não entende, você só vai entender depois. Amados irmãos, Deus tinha um propósito na vida daquele carcereiro, da sua família, na vida daquela jovem que foi liberta. Os donos daquela mulher, daquela jovem, não puderam mais ganhar dinheiro por causa dela, porque ela não adivinhava mais nada, porque o espírito que havia nela foi repreendido em nome de Jesus. Então, amados irmãos, muitas vezes acontece coisa na nossa vida, promessa na nossa vida, muito tempo depois, e muitas vezes a gente até esquece, mas Jesus não esquece. Aquele carcereiro foi salvo através daquela prisão de Paulo. Nós temos que sofrer por Cristo, como Cristo sofreu por nós. Se você acha que uma cara feia vai te distanciar de Deus, não fique preocupado com isso não, irmãos. Se alguém olhar de cara feia para ti, falar mal de ti, levantar juízo mal de ti, não se preocupe com isso não, irmãos. Nós devemos acreditar em Jesus Cristo, que Ele é o Senhor da nossa vida. Paulo e Silas sofreu açoites, como diz a palavra dele, ele sofreu angústia, ele sofreu tristeza ali, mas ali eles estavam alegres, como diz a sua palavra. Diz aqui que em meio ao sofrimento, Paulo e Silas experimentaram a poderosa presença do Espírito Santo. Em meio ao sofrimento, amados irmãos, em meio ao teu sofrimento, Deus vai chegar com solução para a tua vida. Em meio ao sofrimento, Deus vai chegar com cura para a tua vida. Em meio ao teu sofrimento, Jesus vai te libertar dos teus desvios, daquilo que você necessita. Deus sabe trabalhar, irmãos. Muitas vezes a gente não compreende o trabalhar de Deus, mas que adianta a gente entender? Quem tem que entender é Jesus. O momento certo ele vai chegar com milagre na tua vida. Ele chegou na vida daquele carcereiro. Jesus salvou a sua vida. Todos foram batizados, todos ficaram alegres e felizes. Aquele carcereiro pensou em tirar sua vida, amados irmãos, com medo que eles tivessem sido presos. Você entendeu que aqui o texto diz aqui: o carcereiro lavou-lhe as feridas dos açoites, o que levou Cristo
Crisóstomo a comentar: ele lavou e foi lavado, ele lavou-lhes e seus vergões e foi lavado dos seus pecados. Foram batizados e foi lavado os seus pecados. O carcereiro parece ter chamado toda a sua família, amados irmãos. Deus chegou com salvação naquele lar, naquela casa. O propósito de Deus, muitas vezes tu não entende, mas Jesus entende. Paulo passou por esse processo e muitos outros. Paulo tinha um espinho na carne, e depois Jesus disse a ele: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. A minha graça, Paulo, te basta. Irmãos, nós devemos entender que a graça de Deus basta para a nossa vida. Não devemos querer compreender Cristo, que nunca você vai compreender. Não possamos querer contender com Deus, porque nós não devemos contender com Cristo. Quem somos nós para contender com Cristo? Devemos aceitar a situação como Paulo e Silas aceitou. Paulo aceitou aquela situação, foram louvar a Deus, foram cantar, foram cheios do Espírito Santo, no meio daquela situação difícil. E logo no outro dia Jesus chegou com liberdade para as suas vidas. O propósito de Deus era salvar aquele carcereiro. A salvação chegou naquele lar. Então não queira entender Deus. Muitas vezes Deus trabalha de uma forma para chegar a salvação na vida do teu filho, na vida da tua filha. Muitas vezes Deus coloca no leito do hospital. Muitas vezes Deus coloca no cárcere, preso. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis na nossa vida para Jesus chegar por salvação na nossa casa, na nossa vida. Muitas às vezes vem pela dor, né? Muitas às vezes vem pelo sofrimento, porque eles não aceitam Jesus de uma forma natural. E quando Jesus tem um propósito na nossa vida, irmãos, Jesus não perde a gente para o inimigo. Aquele carcereiro, Deus tinha algo na vida dele, Deus tinha um projeto na vida daquele carcereiro. E Jesus chegou com salvação na vida dele. Ele lavou os açoites de Paulo. E Jesus lavou todos os pecados da sua vida. E Jesus está tirando todos os pecados da tua vida hoje. Deus está te libertando de todos os pecados. Jesus está falando contigo hoje. Jesus está dizendo: sofra mais um pouquinho, acredite, confie. Eu sou contigo, confie em mim, que eu jamais vou te desamparar. Jesus, ele tem algo na tua história, na tua vida. Comece a acreditar e receber. Não desanime. Jesus tem a maneira de trabalhar. Jesus tem a maneira de agir. Por isso que muitos estão doentes, enfermos, acamados, e só aceitam Jesus neste momento. Sabe por quê? Porque é o momento da dor, irmãos. E Jesus está dizendo nesta noite: chegou salvação para a tua casa, chegou salvação para a tua família, chegou salvação para o teu lar, chegou salvação para o teu filho, chegou libertação para os teus pecados. Jesus lavou todos os pecados, todas as feridas daquele carcereiro. Jesus chegou com milagre na vida daquele carcereiro. Jesus chegou com salvação. Não tem coisa melhor neste mundo do que a nossa salvação. Devemos caminhar firmes na presença do Senhor. Devemos confiar firmes. Enquanto Paulo e Silas oravam, houve um grande terremoto. A carceragem se abriu. As correntes se quebraram. Amados irmãos, isso é Jesus. Isso é Jesus que faz. E muitas coisas nós vamos ter que passar nesta vida. Muitas afrontas, muitas tristezas, muitas lutas. Mas se nós confiarmos e acreditarmos no Senhor,
Nós vamos passar por todas elas. Não desanime. Creia no Senhor Jesus. Chegou salvação para a vida daquele carcereiro, para o seu lar, para a sua família. E chegou salvação para a tua vida também. Compartilhe desta palavra, nos ajude a compartilhar, nos seguir. Que Deus te abençoe nesta noite. Que Deus chegue com milagre na sua vida, na sua história. Que Deus chegue com providência. Que Deus faça a sua vontade na sua vida. Nós devemos pedir a Deus isto. Que Ele faça a sua vontade na nossa vida, não a nossa. A nossa vontade muitas vezes não é a vontade de Deus. Amém? Tem promessa que Deus promete só vai cumprir com 5 anos, com 10 anos. Porque se Deus entregar aquela bênção, muitas vezes a gente desperdiça, a gente se afasta dele. E Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele sonda os nossos pensamentos. Amém? Vamos orar. Jesus, estamos aqui na tua vida, na tua presença, Senhor. Perdoa minhas falhas, Senhor. Perdoa meus erros, Senhor. Guarda a minha vida em tuas mãos. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Ó Jesus, faz de mim um canal de bênção para os teus filhos, para a tua igreja. Abençoa teus filhos aqui que estão nos ouvindo. Abençoa cada lar, cada família que está aqui. Senhor, visita as famílias, os lares, Senhor, visita os jovens, as crianças, os adolescentes. Visita a Keliane, dê vitória à tua filha, liberta ela de tudo aquilo que ela precisa, Senhor. Ajude seu lar, sua família, toda a sua família, Jesus. Abençoa a vida da família de Ângela Santos. Abençoa a vida também de Evânia Saldanha, Jesus. Chegue com vitória, Jesus, na vida de todos os teus servos. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa os teus obreiros, missionários da tua casa. Abençoa a pastora Rosinete e sua família, seus genros, seus filhos, Jesus, seus netos. Liberta seu filho Jonatas. Abençoa ela ali nos Ribeirinhos. Abençoa aquele lugar. Abençoa a vida da tua filha. Abençoa, Jesus, nos ajuda, Senhor. Ó Pai Celestial, toma minha vida em tuas mãos, me guarda, Senhor, de todo mal. Tenha misericórdia de mim, Jesus, tenha, Senhor. Ó Santo de Israel, tenha compaixão de mim. Perdoe meus erros, guarda meu filho, minha família. Visita cada servo teu, cada um que está ali no caderno de oração, Senhor. Visita, Pai, cada um ali que precisa de uma libertação, de uma vitória, de uma bênção, Senhor, de uma providência, Jesus, de uma porta de emprego. Visita os empresários, agricultores, comerciantes, Senhor, industriais, Senhor. Abre a porta de emprego para o teu povo que está carente, precisando de um socorro. Visita as agriculturas no nosso país. Visita os agricultores, Senhor. Visite, Jesus, cada estado brasileiro, todos os estados do Nordeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Pai. Visita, Pai. Abençoa nossas autoridades, abençoa nosso presidente. Ajuda teus filhos, Senhor. Chega com socorro na vida de cada um. Abençoa o mundo, abençoa Israel, abençoa a África. Visita cada país do mundo, Senhor. Visita Moçambique, Senhor. Visita, Pai, o órfão, a viúva, os necessitados. Visita os hospitais, os médicos, Senhor. Visita, Jesus, dê salvação à vida daqueles homens. Abençoe eles, Senhor. Chegue com cura, com milagre, no meio daquele povo que está enfermo, Senhor. Abençoa aqueles que estão de frente com essa pandemia. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa teus filhos que estão aqui precisando de um milagre, de um socorro da tua parte. Abre porta, fortaleça, Senhor, a fé de cada um. Visita Jonathan, liberta ele daquele vício das drogas, filha da tua serva, Jesus. Visita, Senhor, Vitor Felipe, visita seu pai. Liberte Vitor Felipe das drogas, Senhor. Abençoe a tua igreja, abençoa toda a nossa nação, abençoa os lares, Senhor.
Visita, Senhor, cada autoridade, visita cada governante, cada prefeito, visite os policiais, os bombeiros, Senhor, visite, Jesus, visita a tua igreja, os dirigentes de círculo de oração, abençoa os missionários, abençoa os ribeirinhos, abençoa a África, abençoa Manaus, Amazonas, visite, Senhor, os rios, as praias, Senhor, visite, Pai, nos ajude, Pai. Abençoa aqueles que não têm casa, Senhor. Toma quem está doente, é mesmo assim, Keliane. Toma quem está doente, com Covid, depressão, câncer. Jesus, chegue com cura. Senhor, abençoa todos aqueles que não têm um lar, que não têm uma casa, Senhor. Abre portas, Senhor. Dê uma casa a teus filhos que não têm casa, que têm orado para ti. Ouve a oração do teu povo, ouve a oração da tua nação, Jesus. Assim eu já te peço, já te agradeço, em nome do Pai, Jesus, do Filho, do Espírito Santo. Perdoa meus erros e minhas falhas. Abençoa o ministério da tua filha, pastora Resnete. Toca, Senhor, nos corações bons para ajudar a obra. É verdade, Kiliane. Entra com providência, milagre, libertação, porta aberta, cura, glória a Deus. Jesus é Deus de cura, é Deus de milagre. Amados irmãos, se você tem uma promessa de Deus que ainda não chegou na sua vida, continue buscando, continue aperfeiçoando a sua fé, continue chegando mais perto de Deus, porque Deus te ama, Deus tem um propósito na tua história, na tua vida. E Deus vai te abençoar. Assim eu já te agradeço, meu Deus. Assim eu já creio no meu milagre. Eu já tomo posse, Senhor. Eu tomo posse, Senhor, dos teus propósitos, das tuas promessas. Tome posse, você aí que está nos ouvindo, das promessas que Deus te fez. Acredite nas promessas que Deus te fez. Receba a promessa do Senhor. Aquilo que Deus te prometeu, Ele vai fazer, porque Ele veio para curar os cegos, para libertar os oprimidos, libertar aqueles que estão presos no cárcere. Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância. Amados irmãos, Jesus veio para aquela nação de Israel. Jesus fez tanto milagre ali, se nós formos vermos, tantos milagres o Senhor fez. Quantos milagres o Senhor fez, e assim mesmo o povo tinha olhos, mas não enxergava, tinha ouvidos, mas não via. Mas eu quero te dizer nesta noite, a palavra do Senhor, ela não mente, ela é verdadeira. E Jesus está dizendo: acredite, me busque. Quando a gente busca o Senhor, a gente encontra. Eu estou sentindo aqui a presença de Deus. Deus te abençoe nesta noite. Faça como Paulo e Silas, no meio daquele processo tão difícil, ele cantava e louvava a Senhor. Amém? Fique na paz, fique com Deus. Amanhã, se for da vontade de Deus, estaremos aqui para trazer mais uma palavra da parte do Senhor, se Jesus não tiver voltado, né? Que por mim, Ele pode voltar na hora que Ele quiser. Eu quero ir para o céu. Este mundo não tem o que nos dar. Amém? Fique na paz, fiquem com Deus, que Deus te abençoe. Quebra, Senhor, a palavra de maldição, palavra contrária sobre o teu povo. É verdade, Keliane. Quebra, Senhor, toda palavra de maldição, toda palavra contrária contra seu povo, Jesus. Toma, Senhor, porque tem muitos que jogam a palavra contrária, viu, irmãos? Quebra, dê força aos teus filhos que estão sem caminhar, dê força aos teus filhos, Senhor, que estão parados na caminhada. Traga de volta, Senhor, aqueles que estão fora da tua igreja, aqueles que se afastaram de ti. Entra com salvação na vida do teu povo. Se tem alguém que quer aceitar Jesus nesta noite, se tem alguém que quer aceitar esse Cristo, que te ama muito, diga sim, eu quero aceitar esse Jesus.
Eu quero aceitar esse Jesus que morreu na cruz do Calvário. Eu quero seguir esse Jesus. Diga: eu quero, eu aceito, eu quero servir a Jesus. Aceite, meu amigo e minha amiga. Qualquer coisa pode mandar pelo nosso WhatsApp. Vou deixar aqui o WhatsApp aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o WhatsApp, viu, irmãos? Coloca aqui, meu filho, o WhatsApp. Coloca aí o telefone. Oito 99 633 5073. Este aí é meu WhatsApp. Se alguém quiser oração, pedir um milagre, pedir um socorro de oração, pedir oração, quiser dizer que aceitou Jesus, nós vamos orar por você. Nós vamos clamar juntos. Amém? Esse aqui é meu assessor, olha. Vem cá, Gabriel. Esse aqui é meu sobrinho, meu assessor. Meu sobrinho lindo. Amém? Fique na paz, fique com Deus e até amanhã. Que Deus nos ajude.